Então vamos lá para mais um vídeo, e esse vídeo eu vou direto ao ponto. As esperanças acabaram em relação à PRF e eu tô falando aqui da super dedicação integral e exclusiva. Hoje, a Polícia Rodoviária Federal, junto com a Polícia Federal, eles têm o regime jurídico mais restritivo do Brasil. Juiz não tem um regime jurídico tão restritivo. Os militares, né, se tiver uma guerra, os caras têm que estar prontos para nos defender. Nem os militares têm um regime jurídico tão restritivo quanto a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal. Então, para vocês entenderem, né, inclusive esse foi um dos motivos de eu sair da PRF, mas para vocês entenderem o que aconteceu. Recentemente, a gente teve uma lei aí, me fugiu o nome agora do número da lei. Essa lei elevou a remuneração da Polícia Rodoviária Federal. Essa lei passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado e tinha lá um dispositivo, né, que colocava fim a essa super dedicação integral e exclusiva. Né? Nessa lei dizia lá que o policial rodoviário federal poderia ter uma outra atividade, né? Uma outra atividade, por exemplo, o sujeito é dentista, então no horário de folga dele, ele poderia exercer essa atividade dele, né? Ou fazer outra coisa, dar aula, ou o que fosse, desde que tivesse a prevalência da atividade policial. O que significa isso, a prevalência da atividade policial? Pô, teve uma situação de emergência, ele precisou ser convocado, tem que largar tudo que está fazendo e ir para a atividade policial. Mas entendeu o governo federal que isso não estava de acordo com a nossa Constituição Federal, porque a nossa Constituição Federal não permitiria ter essas duas funções, né? Que, enfim, isso não teria cabimento constitucionalmente falando, e foi lá e vetou essa possibilidade. Só que, cara, não se sustenta de forma alguma esse argumento, né? Porque disse no veto lá que teria que ter uma emenda à Constituição, mas não precisa ter emenda à Constituição, porque a Constituição ela não veda os policiais de terem outra atividade, ela veda os policiais rodoviários federais e qualquer cargo que não seja de professor e de técnico e da área da saúde, ela veda de ter outro cargo público, né? O que a Constituição prevê são hipóteses de acumulação de cargo público. Não diz nada sobre o que o sujeito vai fazer na folga dele em atividades privadas. Porém, o governo federal, com esse argumento, vetou os policiais de exercer qualquer outra atividade que quisessem na folga. E, cara, totalmente sem fundamento essa decisão. Agora, né, poderia o Congresso derrubar esse veto? Poderia, mas precisa de uma energia, uma força tão grande que vai ser muito difícil. Nem tô vendo essa movimentação, né? Vocês teriam que pressionar muito, mandar e-mail para Congresso, articular reuniões, a FENA teria que se envolver muito para, quem sabe, derrubar esse veto, né? Mas não tô vendo todo esse movimento, essa força. Eu acho que, se bobear, alguns até querem mesmo que a PRF e a Polícia Federal tenham um regime totalmente de dedicação exclusiva, né? O mais exclusivo do Brasil. E isso acaba prejudicando, sim, a instituição. As instituições ganham muito com, por exemplo, policiais que também são professores, porque o fato dele ser professor obriga ele a constantemente estar estudando, estar se atualizando, e isso vai refletir lá no serviço dele, no dia a dia. Ele acaba virando, né, um sujeito, por exemplo, manja muito de processo penal, manja muito de trânsito, ele acaba virando ali um setor de consulta para os colegas, né? Eu mesmo, né, por um tempo era assim, vinha os colegas tirar dúvida e podia, poxa, Luiz, o que tu acha do meu registro aqui? Tu acha que ele tá redondinho? Porque eu entendia, né, principalmente de processo penal, né, penal e processo penal, em relação aos enquadramentos ali nos nossos relatórios. Eu, com certeza, com o meu conhecimento, eu contribuía para a atividade da PRF. Mas entende o governo que isso não é possível, tá? Não é possível. E, como eu já disse, isso não se sustenta. Recentemente, né, agora, saiu hoje a demissão de alguns policiais rodoviários federais. Um deles era até candidato a DG, quase foi diretor-geral da PRF. Saiu a demissão deles. E o que está circulando aí é que eles, há 7 anos atrás, eles vendiam Rinodê,
né? Então, sei lá se faziam isso, se chegaram a oferecer para algum PRF e um PRF denunciou, é o mais provável que tenha acontecido, que tenha rolado uma denúncia dos próprios colegas, né? Ó, o fulaninho na folga tá vendendo Rinodê. Cara, às vezes acontece, o sujeito, né, quer dar um incremento ali na sua vida, quer ganhar um pouquinho mais, o sujeito vai procurar um bico, né? Algo que seja lícito, que seja honesto. E me deparei com a demissão. E o argumento da demissão foi o exercício do comércio, o que seria ilegal, né? Então vejam que a PRF está, embora tenha tido esse aumento, né, que foi algo positivo, teve, de outro lado, essa situação que agora colocou uma pá de cal. Havia muita esperança de que terminasse o fim da superdedicação integral e exclusiva na PRF, mas isso não vai terminar. Agora, para os senhores entenderem, né? Poxa, Luiz, então significa que o PRF não pode ganhar de forma alguma dinheiro na folga? Não, meus queridos. Continua podendo ganhar dinheiro na folga, mas você tem que ser esperto, você tem que ser inteligente. Você não pode aparecer, né? Por exemplo, o sujeito estava vendendo Rinodê, oferecer para os colegas, olha aqui o Rinodê. Não, né? Não vai fazer isso. Como que os PRFs fazem? Para vocês terem ideia, os PRFs, eu diria aí que é uma das classes de servidores públicos que mais empreende na folga, né? São 3 dias de folga, mais ali o que você acumula de banco de horas. Então a galera sabe fazer dinheiro na folga, né? Principalmente os novinhos. O que eles fazem? Vão criar uma pessoa jurídica, porque a Lei 8.112 ela não veda, né, os policiais rodoviários federais de serem sócios. Agora você não pode figurar no contrato social como administrador, certo? Então o que vai ser o administrador? Sua esposa, sua mãe, alguém que tem algum conhecimento ali, né, para realmente administrar a empresa e você dar seus pitacos ali, né? Vai fazer isso, né? Vai criar uma pessoa jurídica, não vai ser o sócio administrador e vai exercer alguma atividade que seja honesta e compatível com a atividade policial. O que não pode? O policial rodoviário federal comprou uma empresa de guincho e virou sócio. Não, né? Aí tá pedindo para se incomodar. Mas o que muitos PRFs fazem? Começam a investir em leilão de imóvel, construtora, né? Compra terreno, constrói casa e bota para vender. Professor já é mais difícil, né? Porque professor vai ter que aparecer e se aparecer e isso cair lá na corregedoria, vai ser demitido, né? Vai ser, infelizmente, vai ser demitido, a não ser que tenha alguma sentença judicial, né? Que é o caso dos professores do QB, uma sentença judicial permitindo que ele exerça aquela atividade, né? Para os professores do QB, nós conquistamos esse direito pela via judicial. Agora, se você não tem uma decisão judicial a seu favor e cada cabeça é uma sentença, a situação já fica bem mais complicada. Hoje essa é a realidade, né, da Polícia Rodoviária Federal. Acredito que isso acaba afastando um pouco os candidatos, né? Mas para quem sonha e vibra em ser policial rodoviário federal, não acho que isso será um empecilho. Ninguém vai deixar de estudar porque, nossa, eu não posso exercer meu ofício de dentista. De dentista não, mas você pode abrir uma clínica e colocar pessoas para trabalhar lá para você. Isso você pode, tá? Você pode. Você não pode, né, deixando bem claro, simplesmente ser o sócio administrador ou você mesmo ser o prestador de serviço, né? Isso, se descobrirem você, estará em apuros, tá? E eu acredito que na Polícia Federal, agora com essa nova lei, seja do mesmo jeito, tá bom? Por hoje é só, meus senhores. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.